Você já percebeu que existem homens que não precisam ficar insistindo, mandando mensagens o dia inteiro ou tentando impressionar uma mulher para conseguir a atenção dela? Enquanto outros fazem de tudo para chamar a atenção, esses homens parecem fazer justamente o contrário. Eles dizem uma coisa simples, deixam uma pequena dúvida no ar e pronto. Depois disso, é a própria mulher que começa a pensar: será que ele estava falando sério? Será que ele estava interessado em mim? Como seria se nós dois? E é exatamente aí que a atração começa a ficar interessante, porque existe uma diferença enorme entre fazer uma mulher entender que você está interessado e fazer uma mulher começar a imaginar você. E hoje eu vou te mostrar uma técnica simples para provocar esse segundo efeito. Mas preste bastante atenção em uma coisa, hein? Não é uma frase mágica, não é manipulação. E muito menos é sair falando coisas sexualmente explícitas para uma mulher. Jamais. Que inclusive você mal conhece. Na verdade, se você fizer isso de maneira exagerada, pode conseguir exatamente o resultado inverso. Ela pode se afastar, mas a ideia aqui é criar uma pequena possibilidade na cabeça dela e deixar que a imaginação dela faça o restante. E no final eu vou te mostrar o terceiro nível dessa técnica, que é justamente onde a maioria dos homens erra. Então fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Primeiro, pare de tentar dizer tudo. Quando um homem está muito interessado em uma mulher, existe uma tendência, infelizmente, natural de querer deixar tudo muito claro. Eu gostei de você, você é muito bonita, quero sair com você, quero te conhecer melhor. E não existe nada necessariamente errado nesse ponto. O problema é quando tudo é entregue de uma vez. Porque quando você explica completamente o que sente, o que quer e o que está imaginando, não sobra muito espaço para a imaginação dela fluir, sabe? A imaginação dela trabalhar. E aqui está o primeiro princípio. A curiosidade precisa de espaço. Imagine que você está conversando com uma mulher e você já tem ali uma certa química, uma certa afinidade. Em vez de dizer, eu acho que nós dois formaríamos um casal perfeito, você poderia simplesmente sorrir e dizer, você não faz ideia do problema que nós dois teríamos juntos. E parar. Percebe aí a diferença? Você não explicou, você não entregou a história inteira, você não criou uma possibilidade. Agora a cabeça dela pode começar a completar o restante. Que problema? Por quê? Ele está falando sério? Será que ele está imaginando alguma coisa? Essa é a primeira etapa. Você planta a ideia, mas existe ali um detalhe bastante importante. Não tente fazer isso a cada 5 minutos, porque se tudo que você fala parece uma tentativa de criar tensão, deixe de ser natural. A técnica funciona justamente porque aparece como uma pequena faísca dentro de uma conversa normal. Então, o nível 1, faça ela imaginar. O primeiro nível é o mais simples, gente. Você usa uma situação hipotética. Por exemplo, se a gente fosse viajar juntos, eu tenho certeza que você seria aquela pessoa que faria a gente se perder. Ela provavelmente vai perguntar por quê. E você pode responder porque você tem cara de quem ia querer conhecer todos os lugares possíveis. Pronto, acabou. Você acabou de colocar uma imagem de vocês dois em uma situação que ainda nem aconteceu. Uma viagem, vocês juntos, uma experiência compartilhada. E sabe qual é o mais importante? Você não precisou dizer, eu quero viajar com você. A própria frase cria uma pequena cena mental. E isso é muito mais interessante, muito mais significativo, porque a atração não acontece apenas quando alguém olha para você. Ela também pode crescer através das experiências que a pessoa começa a imaginar. Mas aqui está um segredo muito importante, viu? Não transforme isso em um interrogatório. Você não precisa ficar perguntando, e se nós dois estivéssemos juntos? E se eu te beijasse? E se a gente namorasse? E se nós namorássemos juntos? Isso fica forçado rapidamente. O segredo é fazer a situação parecer espontânea. Por exemplo, você está falando sobre comida. Ela diz, eu amo comida italiana. Você pode responder, então eu já sei que um jantar com você seria perigoso. E ela pergunta, por quê? Você,
Porque eu provavelmente pediria sobremesa mesmo depois de dizer que estou cheio. É leve, é brincalhão e você cria uma pequena cena de vocês dois juntos sem transformar a conversa em uma declaração de amor. O nível 2, aumente a atenção. Depois que existe conforto e reciprocidade, você pode avançar um pouco. E aqui entra uma coisa que muitos homens fazem errado. Eles tentam criar tensão falando cada vez mais. Só que muitas vezes menos é mais. Agora imagine que você está conversando pessoalmente com uma mulher e ela está rindo, existe ali o contato visual, a conversa está fluindo naturalmente. Em determinado momento você pode dizer: você sabe que esse seu jeito ainda vai me colocar em uma situação complicada, né? Ela provavelmente vai perguntar: que jeito? E você não precisa responder de forma imediata, ali na hora. Você pode sorrir e dizer: depois eu te conto. E continuar a conversa normalmente. Agora existe uma pequena lacuna. Ela sabe que existe alguma coisa, mas ela não sabe exatamente o que. E é justamente essa lacuna que pode alimentar a curiosidade. Só que existe uma regra fundamental aqui, hein? Não use o mistério como desculpa para ser inconveniente, pelo amor de Deus. Você não precisa ignorar a mulher, não precisa desaparecer, não precisa fazer joguinhos, não precisa fazer manipulação, responder uma mensagem 3 horas depois, só para parecer ocupado. Isso não é mistério, isso é simplesmente comportamento artificial. O que você está criando aqui é antecipação, não insegurança. Agora o erro que pode acabar com tudo. Presta bastante atenção aqui, porque esse talvez seja o ponto mais importante do vídeo e existe uma linha muito fina entre criar atenção e deixar a mulher desconfortável. Se vocês praticamente não têm intimidade e você começa imediatamente com comentários sexuais, fantasias ou insinuações pesadas, você não está criando imaginação. Você está pulando etapas e isso pode fazer você parecer desesperado. A tensão precisa acompanhar o nível de conexão que já existe. Primeiro existe conforto, depois existe brincadeira, depois existe curiosidade, depois existe tensão e somente então você pode avançar. Então não tente começar pelo final. Número 3, deixa a imaginação terminar a frase. Esse é o nível mais poderoso e também o que exige mais bom senso. Em vez de falar exatamente o que você está pensando, você começa uma ideia e deixa ali um espaço para ela completar. Um exemplo, né, para facilitar a vida de vocês. Vocês estão conversando sobre um lugar romântico, você pode dizer: eu tenho a impressão de que nós dois, nesse lugar, e parar. Ela vai dizer o quê? Aí você fala: deixa pra lá, naturalmente sorrindo. Agora, o que aconteceu? Você não disse eu te beijaria. Você não disse eu faria isso ou aquilo. Você simplesmente abriu uma porta e fechou antes de explicar o que havia atrás dela. Se houver interesse e reciprocidade, ela pode ficar curiosa. E essa curiosidade é justamente o que você queria provocar. Mas perceba, isso só funciona porque existe contexto. Se você fizer isso com qualquer mulher, em qualquer situação, vai parecer muito estranho. Então, a técnica não substitui a atração, tá bom? Ela amplifica uma interação que já possui alguma química. E por que isso funciona? Agora a gente pode falar de forma rápida sobre a parte psicológica. O cérebro humano não gosta muito de histórias incompletas. Então, quando existe uma informação faltando, a nossa atenção naturalmente tenta descobrir o que está faltando. E é por isso que uma pergunta pode prender mais atenção do que uma resposta. E existe também o elemento da antecipação. Quando você sabe que algo pode acontecer, mas ainda não sabe exatamente como ou quando, a expectativa aumenta. Então é por isso que um filme pode ser mais emocionante quando sugere alguma coisa antes de mostrar. E em uma conversa, pequenas doses de antecipação pode tornar a interação mais interessante. Só que existe, claro, uma diferença muito importante. Você não está tentando controlar a mente dela, você está simplesmente criando uma conversa mais sugestiva, divertida e imaginativa. E se ela não corresponder, você respeita. Esse ponto é fundamental. Agora vamos para 5 regras para não estragar.
Salva essas 5 regras, né? Regra número 1, não exagere. Se você fizer isso o tempo inteiro, você perde o efeito. Uma pequena provocação pode ser interessante, agora 10 provocações seguidas ficam cansativas. Regra número 2, leia a reciprocidade. Ela mantém um contato visual, ela brinca de volta, faz perguntas, se aproxima, continua a conversa. Então, ótimo. Mas se ela demonstra desconforto ou tenta encerrar a interação, você recua. A atração precisa ser recíproca. 3, não transforme tudo em sexo. Essa é uma das maiores armadilhas. Você pode criar ali uma tensão sem sexualizar cada conversa. Uma viagem, um jantar, uma situação engraçada, um lugar, um ambiente, uma experiência futura, tudo isso pode criar imaginação. Regra 4, não explique demais. Se você fez uma brincadeira e ela entendeu, não fique explicando o tempo todo. Eu falei isso porque eu queria dizer aquilo. Não faça isso, deixa a frase simplesmente existir. 5, use naturalidade. Essa talvez seja a mais importante. Então, não decore 20 frases, não entre em uma conversa pensando, agora eu vou aplicar técnica. Número 3, não. Converse normalmente, observe o momento e quando surgir, claro, uma oportunidade, plante a ideia e depois deixe a conversa continuar. E aqui está a grande diferença. O homem inseguro geralmente pensa: como faço para convencer essa mulher a gostar de mim? O homem mais confiante pensa: será que existe química entre nós? Então, essa mudança de mentalidade é enorme, porque você deixa de tentar controlar o resultado, você começa a participar da interação. E isso muda completamente a forma como você conversa. Você não precisa impressionar o tempo todo, não precisa provar o seu valor, não precisa falar, hablar sem parar, pelo amor de Deus. Às vezes uma frase curta, um sorriso, um olhar, uma pequena possibilidade fazem muito mais do que 10 minutos tentando convencer alguém. Agora, eu quero que você teste uma coisa. Na próxima vez que estiver conversando com uma mulher com quem já existe ali alguma abertura, não tente impressioná-la. Em vez disso, crie uma pequena situação imaginária. Algo leve, algo natural, algo que tenha relação com a conversa de vocês e depois observe. Ela entra na brincadeira, ela pergunta mais, cria outra situação, começa a provocar você também. Esses sinais são muito mais interessantes do que simplesmente tentar descobrir se ela gosta de você. Porque quando existe reciprocidade, a conversa começa a construir a própria tensão. E aí você não precisa carregar tudo sozinho. Então, conclusão, lembre-se, você não precisa entregar tudo, você não precisa transformar cada conversa em uma declaração. E você definitivamente não precisa usar joguinhos. O segredo é muito mais simples. Crie uma possibilidade, deixe espaço para a imaginação e observe se ela entra na brincadeira. Primeiro você planta a ideia, depois você cria uma pequena tensão e quando existe reciprocidade, meu amigo, você deixa a imaginação completar aquilo que você não precisou dizer, porque no fim das contas, uma mulher pode esquecer exatamente o que você falou, mas dificilmente esquece uma sensação que ela mesma ajudou a criar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, porque isso me mostra que você quer mais conteúdos desse tipo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo no canal. Aqui eu falo sobre atração, comportamento feminino, relacionamentos e principalmente sobre como você pode se tornar um homem mais interessante sem precisar fingir ser alguém que não é. E agora, me conta aqui nos comentários, você já percebeu uma mulher começar a imaginar alguma coisa entre vocês antes mesmo de você falar diretamente sobre isso? Quero saber a sua história, conte aqui embaixo que eu estarei respondendo todo mundo, viu? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau!